aí, moçada, beleza? Bem-vindos a inglês aqui pelo Moodle, segundo ano de inglês, né? Vamos lá? Nosso primeiro tópico vai ser o past continuous. Então, recapitulando, a gente veio aprendendo durante o primeiro ano o present simple, simple present, né? O presente simples. Depois a gente aprendeu o present continuous. A gente aprendeu o imperativo, o imperative. Depois a gente aprendeu o simple past, né? Past simple. Então, do mesmo jeito que a gente aprendeu o presente simples e depois o presente contínuo, a gente aprendeu o simple past, né? O passado simples. Agora a gente vai falar do passado contínuo, past continuous. Então, vem numa sequência, né? Desde ali do ano passado. Beleza, meu povo? Então, é isso. Aula de hoje, past continuous, com a professora Cíntia. Quando que a gente usa o past continuous? Quando a gente tem uma ação em progresso no passado. Então, vamos sempre comparar com o present continuous que a gente aprendeu, né? Que era uma ação no presente em progresso, né? Que se estica ali durante um período de tempo. Então, é a mesma coisa aqui, né? Eu vou ter essa continuidade, só que no passado. Então, por exemplo, eu estava fazendo alguma coisa quando você me interrompeu. Então, esse eu estava fazendo é o passado contínuo. Eu estava fazendo no passado e a ação está em progresso nesse determinado tempo no passado a que eu estou me referindo. Beleza, meu povo? Então, vamos sempre lembrar do funcionamento do present continuous. Eu usava o verbo to be no simple present, am, is ou are, mais o verbo principal com ing, lembra? Então, agora, no past continuous, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou usar o verbo to be no passado, mais o verbo principal com a terminação ing. Então, verbo to be no simple past, was ou were. Quando que eu uso was? Com I e com he, she, it. Quando que eu uso were? Com todas as outras pessoas do discurso, ou seja, com o you do singular e com we, you, they do plural. Mas o verbo principal sempre com a terminação ing. Lembra das regrinhas para a terminação ing? Pois elas são as mesmas agora, exatamente as mesmas. Então veja lá, past continuous na afirmativa. I was working. Com I, eu uso was, mais o verbo principal com a terminação ing. Working, eu estava trabalhando. You were working. Então veja aqui, com you, eu uso sempre were, segunda pessoa do singular, né? Mais o verbo principal com a terminação ing. Você estava trabalhando. He was working. She was working. It was working. Beleza? Então, com he, she, it, eu uso was, mais o verbo principal com ing. We were working. You were working. They were working. Aqui eu tenho o plural, né? Sempre were, nós, vocês, eles, elas. Tudo bem? E o verbo principal com a terminação ing. Nós estávamos trabalhando, vocês estavam trabalhando, eles estavam trabalhando. Esse é o past continuous na afirmativa. Veja que working é igual para todas as pessoas. O que eu conjugo aqui, né, o que eu escolho se eu vou usar was ou were, é o verbo to be, ou seja, o verbo to be funciona como um auxiliar, certo? Então, se eu vou passar para negativa, e eu estou usando aqui o verbo to be, aonde que vem o not mesmo quando o verbo to be está na minha frase? É sempre no próprio verbo, né? Was not, were not. Ou, na forma contrata, wasn't e weren't. Então, retomando aqui, ó, para fazer a forma contrata, a forma abreviada, eu junto was not numa palavra só, tiro a letra O e coloco o apóstrofo no lugar. Were, weren't, a mesma coisa. Were not, junto tudo numa palavra só. Tiro a letra O e coloco o apóstrofo no lugar. Essa é a negativa, então, de was e a negativa de were. Olha lá as frases, então. Eu não estava trabalhando. I was not working. Ou I wasn't working. You were not working. He
was not working ou wasn't working. She também, it também, it wasn't working. We weren't working, you weren't working, they weren't working ou were not working. Então, para passar para a negativa, o que eu faço? Coloco o not no verbo to be. Was not, were not. Para passar para a interrogativa, o que eu faço? Do mesmo jeito que a gente já aprendeu desde o primeiro tempo verbal. Sempre que a gente vai fazer pergunta com o verbo to be, eu vou trocar de lugar o sujeito com o verbo. Então, em vez de I was working, que é a afirmativa, na interrogativa vai ficar was I working? Eu estava trabalhando. Were you working? Was she working? Was he working? Was it working? Were we working? Were you working? Were they working? Beleza? Troco de lugar o sujeito com o verbo. É essa a nossa matéria de hoje. Então, vamos fazer isso em alguns exercícios? Então, olha lá. Complete com o past continuous do verbo entre parênteses. Qual que é o verbo principal da frase? Do. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar se eu uso was ou were com esse sujeito aqui, Suzy, e depois eu vou colocar o verbo principal com ing na minha frase. Então, olha lá. Suzy é que pessoa do discurso? Ela. Então, com Suzy, eu vou usar was. Então, vai ficar Suzy was doing. Vou colocar o verbo principal com ing. Aliás, Suzy was doing an experiment through the month of November. Então, a Suzy estava fazendo um experimento durante o mês de novembro, ou seja, no passado e uma ação contínua, né? Uma ação em progresso no passado. B. The scientists, os cientistas, verbo try, tentar, to find a cure for the disease during the last months. Os cientistas estavam tentando encontrar a cura para a doença durante os últimos meses. Então, eu vou precisar usar was ou were, mais o verbo principal try, com a terminação ing. Então, os cientistas são eles ou elas, né? As cientistas ou os cientistas. Então, terceira pessoa do plural, com terceira pessoa do plural eu uso were. Então, vai ficar the scientists were trying to find. Agora, vejam, revisão aqui das regrinhas para colocar ing. Às vezes, eu simplesmente acrescento ing, como a gente fez aqui no doing. Quando a palavra termina em y, o que eu faço? Eu simplesmente acrescento o y do mesmo jeito. Vejam, aquela regrinha do y, se for assim, se for assado, é só quando vai acrescentar o s ou quando vai acrescentar o ed no verbo. Quando vai acrescentar o ing, não tem essa regra. Acrescento ing depois do y normalmente. Were trying. Os cientistas estavam tentando encontrar a cura para a doença durante os últimos meses. C. Eu. A chocolate cake when you arrived. Um bolo de chocolate quando você chegou. Verbo make, fazer. Então, eu estava fazendo um bolo de chocolate quando você chegou. Com eu vou usar was ou were? Com eu vou usar was, certo? Mais o verbo principal com ing. O que acontece quando o verbo termina em e? Eu tiro o e para acrescentar ing. Então, fica making, beleza? E essas são as regrinhas para colocar ing nos verbos, né? Além dessas, tem uma outra, né? Quando o verbo termina com ie, tipo lie, mentir. O que eu faço quando termina com ie? Eu tiro o ie, substituo por y e acrescento ing. Fica lying com L-Y-I-N-G. Passar para negativa essas mesmas frases que a gente acabou de fazer, né? Como que eu faço para passar para negativa? Eu pego o verbo to be e vou colocar o not no verbo to be. Então, vai ficar Suzy was not doing. Ou então, Suzy wasn't doing. B. Were trying. O not vem no verbo to be. Were. Então, vai ficar the scientists were not trying, ou então weren't trying. E a C,
I was making. Onde que vem o not? Na negativa, vem no verbo to be. Então, vai ficar I was not making. Ou então, wasn't making a chocolate cake when you arrived. Terceiro exercício, passar para a interrogativa. O que eu preciso fazer? Trocar de lugar o verbo to be e o sujeito. Então, o verbo to be vem antes do sujeito. Vai ficar Was Suzy doing an experiment through the month of November? Ponto de interrogação. Se você não colocar ponto de interrogação na pergunta, você errou. A pergunta em inglês, assim como em português, termina com ponto de interrogação. The scientists were trying. O que eu vou fazer? Vou pegar o sujeito, que são os cientistas, the scientists, e vou trocar de lugar com o verbo to be, que é were. Então vai ficar were the scientists trying to find a cure for the disease during the last months? Ponto de interrogação. C. I was making a chocolate cake when you arrived. Vou trocar de lugar o sujeito com o verbo. Então vai ficar Was I making a chocolate cake when you arrived? Ponto de interrogação. Beleza, meu povo? É isso. Na nossa segunda semana aí de inglês desse ano, a gente vai comparar o Past Continuous com o Simple Past, para a gente reforçar esse aprendizado e a diferença de uso entre eles, tudo bem? Então, por enquanto, vamos fazer os exercícios aí para reforçar que a gente aprendeu a usar o Past Continuous. Essas são as referências que eu usei para preparar essa aula. Um beijo, por favor, quem não entendeu, venha no meu atendimento, me procure, eu estou à disposição para ajudar vocês, para que vocês consigam avançar aí na disciplina comigo, tudo bem? Vem comigo. Até mais, tchau, tchau.